Olá, nesse módulo 4 nós vamos estar falando sobre o DRE, demonstração do resultado do exercício. Tá? Esse também é um tema muito cobrado no exame de suficiência. Tá? A gente tem muitas questões que dá para trabalhar em cima do DRE. Então, foque bastante nesse módulo 4, que você também vai conseguir garantir aí algumas questões, tá certo? O DRE, ele tem uma estrutura, tá? Essa estrutura, geralmente, ela é apresentada para nós, né, alunos, e é meio que assim, ó, decora o DRE porque ele é desse jeito, tá bom? Eu vou estar montando o DRE, explicando a lógica de como ele é estruturado dessa forma, tá certo? Para que você não tenha que ficar só decorando. Porque na prova, às vezes, te dá um branco. Puta, eu não lembro como que é a estrutura do DRE, a ordem certa. Se você entender a lógica que eu vou te passar aqui, tá? Você dificilmente vai esquecer a estrutura do DRE. Beleza? Então, vamos lá. O DRE é a demonstração do resultado do exercício. Ok? Então a função básica do DRE é mostrar como é que foi composto o lucro ou o prejuízo dessa empresa. Então, resultado é lucro, prejuízo ou resultado nulo, que é zero. Tá? Então a última linha do DRE nós já sabemos qual é. O que é? Resultado líquido do exercício. Legal? Que ele pode ser lucro, prejuízo ou nulo, se ele for zero. Então perceba, antes de montar o DRE, você já sabe onde você vai chegar. Tá certo? Aí vem a lógica. Ó. Imagine o seguinte. Se uma empresa ela pensa em ter lucro, tá? Eu não vou nem entrar em detalhe do prejuízo ou lucro zero, tá? Por quê? Porque toda empresa ela tende a trabalhar para ter lucro. Maravilha. A primeira coisa que você precisa pensar e fazer para ter lucro. Rogério, para eu ter lucro, eu primeiro tenho que vender. Legal. E venda é resultado, é a sua receita. E é a sua primeira linha do DRE. Então, imagina, ó, vai pela lógica. Para você ter lucro, primeiro eu preciso vender. Legal. Então, eu venho aqui, ó, receitas brutas de vendas, que é o seu faturamento. Beleza? Lógico que receita é algo que soma. Beleza? Vendi, somei o meu resultado. Legal. Essa conta, receita bruta, ó, o próprio nome diz, ela é bruta, porque dentro dessa receita tem um monte de coisa. E a gente precisa tirar essas coisas que estão dentro dessa receita bruta. O que são essas coisas, Rogério? É algo que nós chamamos de deduções de vendas. É algo que eu vou deduzir dessas vendas, eu vou tirar dessas vendas brutas. E o que a gente tira dessas vendas brutas? Primeira coisa, o imposto. Então aqui, ó, se é dedução, você concorda que é negativo? Então eu vou deduzir aqui, ó, impostos sobre vendas. Que impostos são esses, Rogério? Os famosos impostos indiretos. Indiretos por quê? Porque eles não são no lucro, direto no lucro. É indireto porque eles são calculados no faturamento. Então aqui dentro você vai ter, ó, o ICMS, você pode ter o IPI se for uma indústria, você pode ter o ISS se for uma prestadora de serviço, você pode ter o PIS, o COFINS, dependendo da forma de tributação da sua empresa, enfim. Então perceba, todos esses impostos
Eu preciso expurgar da minha receita bruta. Beleza? Maravilha. Outra coisa que eu preciso deduzir das minhas vendas, mas isso não é regra. O imposto é regra. Vendi, tenho que excluir os impostos. Essa próxima dedução não é regra, mas ela pode acontecer. Você concorda que se você vender alguma coisa, você corre o risco do seu cliente te devolver por algum motivo? Comprei essa caneta, não gostei ou falhou, vou lá no fornecedor e peço para devolver, cancelar, enfim. A dedução aqui, ó, são as devoluções de vendas. Tranquilo? Olha um exemplo. Quando você comprou esse curso, tá? Você passou seu cartão de crédito aí ou pagou via boleto, ok? Quando isso aconteceu, eu registrei esse valor como uma receita bruta. Legal? Eu deduzo os impostos que são incidentes dessa receita. Tá aqui, ó, imposto sobre essa venda. Legal. E eu não te dei uma garantia de 7 dias, caso você não goste do produto, você fala, não, esse curso aqui é fraquinho para mim e tal, enfim. Por algum motivo você cancelou, tá? E eu nem te perguntei por quê. Beleza? Se isso acontecer, eu tenho que lançar essa devolução aqui, ó. Devolução de vendas. Então, se eu vendi o curso por X, por R$1.000, e o meu cliente devolveu, eu vou deduzir aqui os R$1.000. Então, o efeito no meu resultado, ele é zero. Vendi 1.000, só que o meu cliente devolveu 1.000. Então, o efeito é nulo, tá? Por isso que eu falei que ele não é regra. Ele pode acontecer, porque nem todos os seus clientes vão devolver, tá? A sua mercadoria, o seu produto, o seu serviço, enfim. Beleza? Mas pode acontecer. Maravilha. E outra dedução aqui são os descontos, que a gente chama de desconto incondicional. O desconto incondicional é aquele desconto que já sai na nota fiscal. Beleza? Isso é muito usado em loja de celular, né? O celular custa, sei lá, R$5.000. Só que quando você compra esse celular, dependendo do plano que você contrata, né, o plano de serviço, a empresa ela te dá um desconto no aparelho. Então, na nota fiscal, você pode ver lá, o aparelho XPTO, R$5.000. Desconto, 4.900. Quanto que saiu o aparelho? Você vai pagar R$100. Por conta do quê? Do serviço que você contratou, junto com o aparelho. Ah, não quero contratar serviço nenhum com a sua empresa, só quero comprar o aparelho. De repente ela vai te vender por R$5.000, tá? Então, desconto incondicional é aquele que já é concedido na hora que a venda é feita e é colocado isso na nota fiscal. Beleza? Então, perceba, receita bruta menos essas deduções, a gente chega no subtotal, que é a nossa receita líquida de vendas. Beleza? Receita líquida. Tanto é verdade que quando você estuda análise de balanço e pega lá o seu DRE, né? Análise das demonstrações contábeis, você pega o seu DRE, o 100%, quando você vai avaliar, vai analisar, parte da receita líquida. Tá? E faz todo sentido, porque é daqui que começa o meu jogo, tá certo? Não é do meu faturamento. Faturamento menos as deduções, eu chego na líquida. Aí começa a brincadeira. Beleza? Maravilha. Então nós trabalhamos com receita e com deduções, que é aquilo que diminui meu faturamento. Legal, Rogério. Aí vem uma pergunta. Você concorda que para você ter tido esse faturamento, essas vendas, você teve um custo? Pô, é verdade, eu não consigo ter receita sem ter custo. Com certeza. Por exemplo, se você vende essa caneta, você vendeu, você registrou aqui sua receita, deduz os impostos, enfim, chegou na líquida. Você concorda que para você ter vendido essa caneta, você teve um dia que comprá-la ou produzi-la, e isso te gerou o quê? Um custo. Então o custo ele vem logo aqui na sequência, ó, logo abaixo da receita líquida de vendas, você vai deduzir o custo do produto vendido, o CPV,
produto, no caso, você trabalhar com uma indústria. Ou seu CMV, caso você trabalhe com comércio, porque é mercadoria, custo da mercadoria vendida. Ou o custo do serviço prestado, no caso você trabalhar numa empresa prestadora de serviço. Mas as três são custos, beleza? Então veja, você tinha a receita líquida menos o custo, você vai chegar no outro subtotal, que é o nosso lucro bruto, beleza? Lucro bruto. E aqui eu quero fazer um parênteses com vocês. Ó. Eu vou passar aqui um traço por dois motivos. Tá? O primeiro é, você consegue enxergar que o seu faturamento, menos as deduções e menos o custo, é o coração da sua empresa? É o que você vende, tá certo? Menos quanto custa aquilo que você vende? É verdade, Rogério. Tanto é que custo ele tem a ver com a minha atividade fim. Maravilha. Eu costumo falar que até o lucro bruto, isso aqui é o coração da sua empresa. Beleza? Só que imagine um corpo humano, só o coração batendo. Você se mantém vivo? Não, eu preciso dos outros órgãos. Maravilha. Os outros órgãos, gente, são as despesas que vão vir aqui na sequência. Então perceba, até o lucro bruto nós não falamos do quê? Das despesas. É o coração do negócio. Tá certo? O segundo motivo que eu separei esse DRE aqui no meio. Muitas perguntas no exame. Você pode pegar o último exame, pode pegar exames anteriores. Muita pergunta está relacionada a isso aqui, ó. Qual o lucro bruto? Então marca aí que você vai ter que estudar lucro bruto. Eles pedem muito. E veja, lucro bruto é esse pedacinho do DRE. Tá certo? Perceba de novo aqui, ó. Você está trabalhando com transações, com produto, mercadoria ou serviço. Tá certo? Então, olha um exemplo de questão muito comum cair numa banca. A empresa X comprou tanto de estoque por X reais. Nesse X reais, não considerar efeitos tributários. Então ele está dizendo, ó, esquece imposto. Esse é o valor do seu custo. Custo. E a empresa vendeu X desse estoque por tanto. Receita. Pergunta é, qual é o lucro bruto? Então perceba, transações com mercadoria. Então, o enunciado às vezes vem relacionado a transações de compra e venda de estoque. E ele pede o quê? O lucro bruto. Tá certo? Ele geralmente dá sem incidência de impostos, mas ele também pode dar com incidência de impostos. Ele pode colocar devolução aí de compra e de venda no meio para dar uma confundida, mas não importa. O que importa é que você precisa saber que a estrutura do DRE até o lucro bruto é isso. É faturamento menos as deduções e menos o custo. Beleza? Aí depois, como eu falei, o corpo ele não vive só com o coração batendo. Ele precisa de pulmão, de rim, de baço, de fígado, que são as despesas. Tá? Aqui eu costumo chamar de despesas operacionais. Tá certo? Essas despesas operacionais, elas servem, entenda assim, ó, para eu conseguir vender o meu produto. Até o lucro bruto, quanto é que custa para eu ter esse produto? Por quanto eu vou vender? Legal. E aqui, despesas é o esforço que eu faço para vender. Tranquilo? Dentro de despesas operacionais, nós temos as despesas administrativas. Então, imagina, uma empresa sem uma administração, ela não consegue
vender isso que foi produzido, tá certo? Além das despesas administrativas, nós temos as despesas comerciais. Comissão, publicidade, marketing, né? Eu não consigo vender se eu não tiver alguém, por exemplo, para vender para mim. Então a comissão do meu vendedor entra como uma despesa comercial. Tranquilo? Aqui eu posso colocar mais um subtotal. Que subtotal é esse? Resultado antes do resultado financeiro. Para eu separar, ok? Eu quero segregar aqui esse meu resultado financeiro. Pode acontecer, tá? Você pode fazer, ou pode dar uma sequência. Menos despesas, mais receitas financeiras e assim por diante. Beleza? Então até aqui nós chegamos no quê? No resultado antes do resultado financeiro. Meu resultado financeiro ele pode ser negativo ou positivo. Ok? Se ele for negativo, é porque eu tive mais despesas financeiras. E se ele for positivo, eu tenho receitas financeiras. Aqui a gente coloca líquido, tá? Então vamos imaginar que você pegou um empréstimo. E esse empréstimo te gerou R$1.000 de juros. 1.000 de empréstimo, juros, despesa. E de repente você pagou antecipadamente um boleto lá do seu cliente, do seu fornecedor, e ele te deu um desconto de R$100. Foi um ganho que você teve, você pagou menos, porque você antecipou. Legal. 1.000 de despesa financeira com 100 de receita financeira, o valor líquido seria R$900 de despesa. Então você coloca aqui, ó, o valor sempre líquido. Tranquilo? Maravilha. Resultado antes do financeiro. Aí você chega no resultado financeiro, mais ou menos, depende do que der. Você vai chegar aqui, ó, no resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Tá? Então você vê que o seu DRE, você vai meio que fatiando em faixas, tá certo? O que é lucro bruto, aí eu deduzo as despesas operacionais, chego no meu resultado antes do financeiro, jogo o financeiro, aí eu chego no meu resultado antes do imposto de renda e contribuição, aí sim eu vou deduzir imposto de renda e contribuição social, que são os impostos diretos. Aqui em cima, ó, são os indiretos. Aqui são diretos. Direto aonde? No lucro. Beleza? E aí sim eu vou chegar no meu resultado operacional. Que é o resultado que tem relação com a minha operação. Tem relação com o motivo pelo qual a minha empresa existe. Então, se a gente está fazendo a contabilidade, por exemplo, de um açougue, esse resultado operacional é o quanto eu ganhei ou o quanto eu perdi com a atividade açougue. Tá certo? Legal, vou passar mais uma régua aqui, ó. Tudo isso aqui, até o resultado operacional, ele também tem uma nomenclatura. É o resultado que a gente chama de operações continuada ou operações em continuidade, tá certo? Continuidade. E observe o significado da palavra continuidade. É algo contínuo, é algo constante, é algo rotineiro, é o meu dia a dia, é o motivo pelo qual eu existo. Percebe? Então, o nosso resultado operacional também pode ser conhecido como operações em continuidade. Rogério, por que tem isso? Porque também pode acontecer nessa nossa empresa de algo não continuar mais. Como assim? Então vamos dar um exemplo aqui do açougue, tá? Vamos imaginar que um dos freezers que a gente tem lá no nosso açougue, nós vamos vender. Tá certo? Então você está vendendo o freezer. A minha pergunta é, o motivo pelo qual o açougue existe é para vender freezer?
Não, Rogério, é para vender carne. Ótimo. Então, vender freezer não faz parte da nossa operação, da nossa continuidade, tá? Da nossa rotina, do motivo pelo qual nós existamos. Tá? Vender freezer não faz parte disso. Maravilha. Mas você pode vender. Claro que posso. E quando você está vendendo esse freezer, você concorda que você pode ter um ganho ou uma perda nessa venda? Pode ser. Posso ainda ganhar um dinheiro, né, na venda desse freezer? Pode. E posso perder também, vender com prejuízo? Pode. Mas às vezes eu estou vendendo com prejuízo porque eu vou comprar um novo no lugar. Então eu preciso desocupar, então eu passo para frente. Legal. O importante dessa história que eu estou falando para você é você entender que você pode ter ganho ou perda com coisas que não fazem parte das operações em continuidade, nas operações operacionais da sua empresa. E a gente precisa separar isso no DRE, tá? Então lembra que nós chegamos aqui no resultado operacional? Pô, legal, Rogério. Aqui, ó, você pode ter ganho positivo ou perda negativo, tá certo? Do que? De operações em o quê? Descontinuidade. Coisas que eu estou deixando de fazer dentro da minha empresa, mas ela não fazia parte da minha operação principal. Ok? E esse exemplo que eu dei do freezer pode ser um outro exemplo. Às vezes você pode exterminar ou acabar com uma linha toda de produção. Tá certo? Você produz o produto A, B, C. Aí você está vendo que o C não está virando. Tá? E aí você fala, pô, aquela linha do C eu não consigo nem aproveitar para fabricar A e B. É muito específica dele. Só que nós não vamos fabricar mais o produto C. Então vamos vender, vamos acabar com aquela linha de produção. Vamos tirar todas as máquinas que estão lá e vamos vender. Essa venda de máquina é uma operação em descontinuidade. E ela pode sim gerar um ganho ou uma perda. E eu preciso colocar isso no meu DRE, só que eu preciso separar. Tá? O que é em continuidade é meu operacional. O que é em descontinuidade é o que a gente chamava de operações, na verdade sim, transações não operacionais ou resultados não operacionais. Beleza? Então essa é a estrutura do nosso DRE. Até o lucro bruto, operações com mercadoria, coração, mercadoria, produto ou serviço. Depois vem as despesas operacionais, tá certo? Que são os outros órgãos. E depois, no final aqui, as operações em descontinuidade. Tá? Aquilo que eu estou deixando de fazer, mas eu posso, na venda disso daí, ter um ganho ou ter um prejuízo. Tranquilo? Nesse meu DRE, eu vou colocar também uma conta bastante usada, tá certo? Bastante usada, que eu não coloquei aqui, ó. O que é bastante usado? A sua empresa, ela pode comprar parte de outra empresa, tá? Então você pode comprar X% de uma outra empresa. Você fez isso, por quê? Porque você quis investir em outra empresa. Logo, se você quis investir, você precisa o quê? Apurar se esse investimento está te gerando um ganho ou se está te gerando uma perda. Percebeu? Eu só falei ganho e perda. Ganho e perda. Isso tem a ver com resultado econômico. Ganho e perda. Tá? Eu não estou falando de entrada ou saída de dinheiro. Estou falando de ganho e perda. Legal. Então esse investimento ele pode te gerar um ganho ou uma perda. Não pode? Pode, Rogério. Comprei X% de uma empresa. Se essa empresa valorizar, tive um ganho. Se ela desvalorizar, eu tive uma perda. Esse ganho ou perda, ele tem o nome do quê? De resultado de equivalência patrimonial. E tem que entrar no DRE? Tem que entrar. Aí eu te pergunto, o resultado de equivalência patrimonial está aqui, ó, nessa primeira fatia do DRE, que é o lucro bruto? Não, Rogério, aqui é o coração, tá certo? Aqui é o quê? Atividade pura da empresa. Se ela vende carne, aqui é o que eu ganhei ou o que eu perdi com a operação compra e venda de carne. Tá? O ganho ou a perda com investimento, ele não faz parte do coração.
mas ele compõe o órgão humano, tá? O corpo humano. Então ele está aqui dentro, ó, das despesas operacionais. Então aqui, ó, além das despesas administrativa e comercial, você pode colocar, você pode ter um ganho ou uma perda com um negócio que nós chamamos de resultado de equivalência patrimonial. Também conhecido como equity. Tá certo? E isso nós vamos ver no módulo onde eu falo só sobre investimento. Ok? Como a gente chega nesse ganho, como a gente chega nessa perda. Aqui eu estou mostrando como é que você demonstra esse ganho e essa perda dentro do DRE. Tranquilo, gente? Tá? Então, a estrutura é essa, tá? Existe um jeito que é decorar, que eu não sou muito favorável. Eu sou mais favorável de você o quê? Lembrar dessa historinha que eu fui contando para vocês à medida que eu vim montando esse DRE. Porque lá na prova, às vezes a gente pode dar um branco, né? Tá certo? Então assim, geralmente, e é bem provável que vai ter alguma questão pedindo lucro bruto. Tá certo? E depois, algumas questões pedindo resultado final, resultado líquido. Beleza? Quando a questão te pede resultado líquido, perceba, é a última linha do DRE. Então a sua preocupação, ela já não é tanto na estrutura. Se ele está pedindo a última linha do DRE, não importa a ordem. O que importa é que você tem que colocar aqui todas as receitas, despesa e custo. Legal, são as contas de resultado. Então, se ele estiver te pedindo a última linha, resultado líquido, não importa se você embaralhar aqui dentro, você vai chegar no resultado líquido. O problema é quando ele te pede o quê? Lucro bruto. Porque se você de repente pegar alguma conta aqui de despesa e jogar aqui dentro, ferrou o seu resultado. Tá? Você erra o lucro bruto. Você pode dar um exemplo? Já posso. Aqui, ó. Ele vai te dar um enunciado, tá? Eu vou até colocar aqui na lousa. Ele vai te dar um enunciado mais ou menos assim, ó. Ele vai te falar o seguinte, ó. Você teve uma receita de vendas de R$1.000, ok? Os impostos incidentes sobre essas vendas é de 18%. Por exemplo, tá? Como ele também poderia dizer, não teve operação com imposto, mas aqui eu estou colocando com imposto. Aí ele fala o seguinte, ó, você teve um custo dessa venda de R$200. Tá? E para que essa venda tivesse ocorrido, você pagou aqui uma comissão para o seu vendedor de R$50. Tá? A pergunta é, qual o lucro bruto? Beleza? Maravilha. Você vai vir aqui para o seu DRE e vai preencher o DRE, lembrando da estrutura. Tá? Perguntou lucro bruto, eu preciso saber a estrutura. Então tá aqui, ó. Então vamos montar aqui o nosso DRE com base nesse enunciado aqui que eu passei para vocês, tá? Então nossa receita bruta de vendas, R$1.000. Então nós vamos vir aqui no DRE e colocar os R$1.000, ok? Então o meu já foi. Impostos sobre vendas, 18% dos R$1.180. E impostos nós vimos que é uma dedução de vendas. Então nós vamos vir aqui, ó, 180, diminuindo. Beleza? Receita líquida, que é um subtotal, bruto menos as deduções. Como nós só tivemos impostos e deduções, a nossa receita líquida é de 820. Legal. Então nós já usamos receita e já usamos imposto. Custo. Está aqui, ó. O custo da mercadoria que nós vendemos foi de R$200. Deduzindo,
Então, nosso lucro bruto foi de 620. Então, usamos o custo, tá certo? E chegamos no lucro bruto, que é o que ele quer. Beleza? Rogério, e essa comissão aí de 50? Perceba que a comissão ela não está nesse grupo do lucro bruto. Ela está aqui em despesas comerciais. Então, você classificaria os 50 aqui, ó. 620 menos os 50, a gente chega em 570. Tá? Só que 570, nesse enunciado, ele não seria o lucro bruto. Ele seria o quê? O resultado do exercício, que é a última linha. Beleza? Então é isso que você tem que ficar ligado. Então, por exemplo, alternativa A, 570. Alternativa B, 620. C, 720. D, sei lá, 820. Tá? Se você deduzir a comissão do 620, você chega na alternativa de 570, mas está errada. Por quê? Porque ele pediu lucro bruto. Então essa comissão, ela ficaria de fora. Você teria que vir aqui direto, ó. Alternativa B. Percebe? Agora, se ele tivesse te perguntado a última linha, qual o valor do resultado líquido, pô, nem importa a estrutura do DRE. Então, uma dica, se numa questão de DRE o cara te perguntar qual o resultado líquido, você nem precisa montar o DRE. É só você pegar aqui, ó, receita eu somo, o imposto aqui que é de 180 eu diminuo, o custo eu diminuo e comissão eu diminuo. 1.000 menos 180, menos 200, menos 50, 550, 570. Tá? Então, uma dica para você resolver rápido na prova. Pediu lucro bruto, só vai mexer com esse pedacinho do DRE. Pediu a última linha, você não precisa se preocupar com a estrutura. Aqui eu te passei a estrutura para você entender a lógica, né? Mesmo porque você vai virar contador, você vai ter que fazer isso aqui no seu dia a dia. Mas lá no dia da prova, tá? Lucro bruto. É esse tequinho de DRE que você precisa saber. Se ele te perguntar o resultado líquido, você nem precisa lembrar da estrutura do DRE. É só você lembrar que você tem que somar receitas, despesas e custos. Tá? Somar receita, diminuir despesa e diminuir custo. Esse é o seu resultado. Tranquilo? É uma forma rápida para você resolver DRE. Tranquilão? Então, essa aula eu expliquei aqui a estrutura, né, da demonstração do resultado. Repetindo, é um assunto que cai bastante questões. Tá? Vamos fazer os exercícios. A gente deu aqui vários modelos de exercício para você treinar e eu vou estar corrigindo eles na sequência. Beleza? Então, vamos fazer os exercícios aí sobre DRE. E na sequência, assiste a correção de cada um deles. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!